Eu me lembro quando eu era criança, na escola, e a professora nos ensinou sobre 3 reinos: o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal. E ela disse, esses são os 3 reinos que existem. Eu me lembro que eu fiquei bem interessado no assunto, como qualquer criança, e agora eu venho falar para vocês de um reino que a minha professora não falou: o reino espiritual, que é o maior de todos, o que domina todos, e por isso ele é o mais importante de todos. Muitas pessoas se preocupam em qual é a igreja verdadeira. É um assunto importante, sim, é interessante, e nós vamos, uma hora ou outra, falar aqui no canal sobre esse assunto. Mas mais importante do que você estar na igreja verdadeira é você estar no reino de Deus. É possível estar na igreja verdadeira e não fazer parte do reino de Deus? Sim, é possível. E a pessoa vai se perder, claro. A Bíblia traz textos interessantíssimos sobre o reino de Deus, principalmente os ensinos de Jesus, né? Jesus dizia, por exemplo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então aí já é uma dica de um assunto importante e de relevância diante do reino de Deus, o arrependimento. O arrependimento te prepara para fazer parte do reino de Deus. Interessante, né? Só um texto ali. Outro texto conhecidíssimo e importantíssimo. Prioridade. Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se nós não sabemos o que é o reino de Deus, como é que nós vamos buscá-lo? Como que nós vamos ter interesse nesse assunto? Então, devemos sim abrir a palavra de Deus e estudar esse assunto. Hoje, então, com o Google, por exemplo, uma ferramenta muito fácil, você escreve lá textos da Bíblia sobre o reino de Deus e vem um monte de textos ali para você pesquisar e meditar e se aprofundar e se preparar, porque o assunto é prático, sim. E por favor, mais uma vez, talvez você já até imagine o que eu vou dizer se você está assistindo os vídeos aqui do canal. Esse assunto não é religioso. Se você pensa, como muitos evangélicos pensam, e até católicos, que o reino de Deus é um reino religioso, dizem os católicos assim, vão ficar rezando o dia inteiro lá, deve ser um lugar chato, né? Os evangélicos pensam que vão ficar cantando o dia inteiro e não vão ter nenhuma outra atividade, e assim vai, as muitas teorias humanas ligadas à religião. O reino de Deus não é um reino religioso. Inclui religião? Ah, inclui, mas não é religioso. Ele é muito mais abrangente do que isso, muito mais importante do que isso, muito mais fascinante do que qualquer outra coisa. Veja, hoje nós não temos nenhum rei como a moda antiga, né? Que era um imperador, que a palavra dele imperava e que ele às vezes era mal para o povo, às vezes era bom para o povo. No caso do nosso Deus, Jesus, nosso rei, rei dos reis, ele é um ótimo rei. Ele é um rei de amor, mas nós precisamos sim nos familiarizar com esse assunto do reino de Deus, para que a gente possa se preparar e para que a gente possa fazer parte desse reino. Não ouse ficar fora do reino de Deus. Esse assunto é muito sério. E eu estou apelando aqui através desse vídeo para que você desperte, para que o interesse por esse assunto seja despertado no seu coração e você possa buscar dia e noite conhecer mais sobre o reino de Deus
E repito mais uma vez, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, não se trata de um assunto religioso, é um assunto de ordem espiritual. Veja, se você desprezar o reino animal, vegetal e mineral, você traz uma catástrofe para o planeta, você destrói o planeta. Agora, por que você acha que nós podemos impunemente desprezar o reino espiritual? Por que podemos? Lógico que não. Isso é um grande engano. Então, não despreze o reino espiritual. Se prepare, porque em breve Jesus vai voltar para fundar o seu reino. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Por favor, deixe o seu like em nosso canal, deixe o seu comentário. Nós precisamos crescer e você colaborando conosco, se inscrevendo, compartilhando, vai nos ajudar muito. Então, fica aqui o meu pedido e o meu agradecimento também, em nome de Jesus. Amém.